volta para continuar o tema ligado à história do diabo, né? Só que agora nós vamos ter um outro enfoque. Por isso eu chamei esse vídeo de Diabo S.A. Nós vamos analisar aí como o diabo se transforma numa espécie de sócio dos religiosos, das religiões, como ele passa a ser útil dentro do esquema religioso. No vídeo passado, eu falei da formação mais primitiva dessa ideia do diabo. Focando já na Era Comum, nos séculos que seguiram o nascimento de Jesus, podemos dizer, né, que o diabo continuou a ser elaborado. O diabo foi cada vez mais, né, pensado como um verdadeiro Deus do mal, um verdadeiro Senhor das trevas. Eu preciso dizer nesse início que a ideia do diabo, a ideia do poder do diabo, do seu reino malévolo, provavelmente recebeu uma forte influência grega também, né? Os gregos já tinham uma coisa parecida com o inferno, que era o Hades. O Hades era o inferno, né, dos gregos, onde as almas, as pessoas mortas, iam passar a eternidade. Então, de uma certa forma, o cristianismo acaba por plagiar e reeditar essa ideia. Eles criam a ideia de um inferno eterno, um lugar de suplício onde o diabo reinaria eternamente. Ao invés dele ser punido, ele ficaria em um reino, né? Veja que isso é bem contraditório e paradoxal, mas a teologia cristã, ela fez questão de dar esse status para o diabo, porque existia aí um valor instrumental. O diabo se tornou muito importante dentro da teologia cristã. Por que ele se tornou tão importante? Porque ele era o motivo de desculpa para o mal. Tudo aquilo que os cristãos não conseguiam explicar, essa é a pergunta talvez mais difícil: por que Deus permitiu o mal? Por que o mal veio à existência? Agora eles tinham um motivo mitológico, né, para explicar isso, que era a existência do diabo. Segundo a visão cristã, é exatamente o diabo que causa todo o mal no cosmos. É o diabo o responsável pelas doenças, pelos fracassos, pela loucura. É lógico que do século XVIII, XIX para cá, o diabo perdeu bastante campo, né? Ele vai lentamente perdendo esse poder, até por causa do iluminismo, até por causa do avanço científico e com o entendimento, né, das questões fisiológicas, da potência do cérebro, das funções cerebrais, de como as doenças, né, estão vinculadas propriamente à parte orgânica, física do homem. O diabo vai lentamente sendo aposentado. Ele vai perdendo, né, aquele poder que ele tinha na Idade Média, por exemplo, né? Na Idade Média, muitas mulheres foram queimadas, foram levadas à fogueira, porque se dizia que elas tinham um pacto com o diabo. E naquele momento histórico era muito comum até, né, a ideia de pacto com o diabo. Homens que vendiam a sua alma, né, que davam a sua alma em troca de riqueza, de mulheres, de prazeres, né? Então notem que o diabo serviu muito propriamente à igreja. A igreja católica e depois a igreja protestante não fez diferente, né? Sempre deu muito valor à existência do diabo. Por quê? Porque
o diabo, além de ser uma ótima desculpa teológica, é também um ser que era usado como uma espécie de açoite. A partir do diabo se colocava medo nos corações ingênuos. O diabo era uma forma de pressionar, o diabo era uma maneira de coagir as pessoas a fazerem a vontade do bom Deus. Coloque entre aspas aí, né? Vontade de Deus, porque não era vontade de Deus, era a vontade dos sacerdotes, dos líderes da igreja. E usavam habilmente essa figura demoníaca, esse ser, né? Que chamavam de diabo. É interessante até dizer que na imagem do diabo, na formação, né, da imagem do diabo ocidental, nós temos muitos elementos da Grécia. Muitos historiadores já mostraram que o diabo medieval, em alguns casos, era a cópia direta de sátiros, que eram seres, né, gregos, seres da natureza. É lógico que seres fantasísticos, que se acreditava na fantasia grega, né, na mitologia grega, que era metade homem e metade animal. Normalmente com chifre, com o rosto e tronco de homem, e da cintura para baixo, normalmente representado com cascos, com algo que lembrava bode ou qualquer outro animal caprino, né? Então vejam, né, que até a ideia da imagem do diabo ocidental, católico, da Idade Média, recebeu uma carga muito grande dessas imagens gregas. E nós sabemos hoje que os sátiros gregos eram um símbolo, era uma representação. É lógico que os gregos na época acreditavam nesses seres, mas hoje nós sabemos que eles eram apenas símbolos da cisão entre a civilização e a barbárie. É por isso que eles eram seres híbridos. Por quê? Porque eles sintetizavam aquilo que existia de mais nobre e aquilo que existia de mais vil, que na verdade era uma leitura dos instintos. Por isso que os sátiros, né, são normalmente etifálicos, ou seja, normalmente aparecem em posturas eróticas, com o pênis ereto. Por quê? Eram a representação da potência natural e muitas vezes, né, do instinto, do poder, do impulso instintual. E lentamente o cristianismo, percebendo essa ideia, fez com que a ideia do sátiro, né, fosse, ou do centauro, sátiro, fosse conduzido à Bíblia, né, como sendo a representação do demônio, a representação do seu Satanás. Em diversas gravuras da Idade Média, nós percebemos, né, um ser, por exemplo, demoníaco com chifres, com pé de cabra, de bode. Isso tudo, como eu disse, é algo retirado de outras culturas. Não é algo, né, que possa ser pensado como uma revelação. Mas era algo que amedrontava. E o ponto nodal, o ponto principal, era amedrontar, era gerar pânico, era levar as pessoas, né, a ficarem condicionados às regras da igreja. É interessante dizer que o medo e o sentimento de culpa que essa imagem demoníaca criava na mente dessas pessoas era tão forte que algumas mulheres que eram acusadas, né, de bruxaria acabavam por confessar que eram mesmo bruxas. Ou seja, havia um processo aí de autoconvencimento, acabavam acreditando, né,
que o diabo estava possuindo-as, controlando-as. Então vejam, né, que o diabo, nesse sentido, sempre serviu muito à religião, porque é uma maneira de constranger, é uma maneira de impor uma ordem, né, religiosa a partir do medo, colocar regras, né, a partir da pressão moral. Não é isso que ainda acontece hoje? Eu disse, né, que o demônio perdeu muito do seu poder. Hoje é lógico que mentes mais esclarecidas, pessoas com maior escolarização, não acreditam nesse ser nefasto, até riem desse tipo de caricatura, de ser, né? Mas, ainda no Brasil, existem muitas pessoas que acreditam nisso. É só pensar nesses pastores televisivos. Os pastores vivem mais pelo poder do diabo do que propriamente de Deus. É só ir numa dessas igrejas neopentecostais e vocês vão poder vivenciar aquilo que eu estou dizendo. Fala-se mais no diabo, né, do que propriamente em Deus. Por quê? Porque o diabo é um grande sócio. O diabo ele é muito importante no sentido de gerar pressão moral, de fazer com que as pessoas entendam, né, que se não fizer a vontade de Deus, leia-se aí vontade da igreja, vontade do líder, elas cairão nas garras do demônio, serão levadas, arrastadas para o inferno. Então vejam, né, que a figura do diabo ainda é uma figura muito usada. Aqui no Brasil, nós temos verdadeiros impérios, religiões, né, que vivem exatamente do amedrontar constante. Existe uma igreja, não vou citar o nome por questões óbvias, né, não quero processos, existe uma igreja que vive dando até nomes ao demônio, que vive associando doenças a certos demônios, né? Esse é o demônio do orifício do ouvido, esse é o demônio que causa a gastrite, esse é o demônio que causa o HIV. Eu já ouvi tudo isso. Ou seja, né, ainda é uma forma muito primitiva de pensar. Por que primitiva? Porque isso não é novo. Já no Egito foram descobertos alguns manuscritos onde se percebe a mesma prática. As pessoas davam nome aos demônios e cada um demônio tinha uma função específica numa doença. Cada demônio causava uma doença. E os pastores brasileiros, não só no Brasil, né, porque isso também já é tirado lá dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil eles fazem enorme sucesso, ficaram bilionários. Hoje, né, vivem num verdadeiro paraíso aqui na Terra, às custas do diabo. Ninguém vai para a igreja porque acha Deus bonito, porque gosta de Deus, é porque tem medo de ficar doente, é porque tem medo de ficar pobre, de passar necessidade. E isso tudo é associado ao diabo. Vocês certamente já viram, né? Pessoas dentro dessas igrejas até entrevistando o diabo. O diabo se transformou num popstar. Ele é entrevistado, ele conversa com o pastor, faz propaganda da igreja. Ou seja, né? Notem como essa ideia do diabo é importante dentro da religião. Por quê? Porque é a base para fazer com que o indivíduo faça a vontade do líder, pensando que está fazendo a sua própria vontade, que está fazendo a vontade de Deus e lutando contra a vontade demoníaca. Em um outro momento eu vou voltar a falar sobre isso, acho que já atingi o objetivo. O objetivo foi mostrar como essa imagem ocidental do diabo é usada instrumentalmente pelas religiões. Se você gostou do conteúdo, dê aí o seu like, faça os seus comentários. É importante você comentar,
porque isso ajuda a subir também, né? Aí no ranking do YouTube. Você pode nos ajudar a alcançar mais pessoas. Faça isso. Até a próxima vez e muito obrigado.